Ok, eu vou começar então, mas recapitulando um pouco do que a Marisa falou, eu acho muito importante essa ponto do Manifesto Leiden. Na base, a minha apresentação, espera aí, a minha apresentação se baseia numa ideia muito simples, é que a análise ou identificação de grupos não é possível através de um único algoritmo ou uma única metodologia sozinho que vai identificar, porque depende no contexto. E tem muito fator de contexto, tanto no ambiente fora, quanto no ambiente interno, sobre os seus pesquisadores e também sobre o mundo de pesquisa e o mundo de impacto, que precisam ser considerados para identificar o que é um grupo. Senão, vamos só replicar as mesmas formas, as mesmas ideias de sempre. Temos, por exemplo, uma coisa que eu sei que certas universidades em outros países fazem, pega uma lista dos seus professores e vai do maior índice H para o menor e basicamente distribui os recursos nessa base. Isso só vai reforçar o efeito Mateus, vai dar mais dinheiro para quem já faz pesquisa, que geralmente tem o mesmo cara de quem já é pesquisador, muitas vezes isso reforça a desigualdade de gênero, reforça muitas desigualdades em termos de etapa de carreira, porque, como você sabe, geralmente, especificamente o índice H, é impossível para chegar quando você está no começo da sua carreira, mesmo se tiver muitas boas ideias, se tiver muito bem inserido em contextos internacionais, essas coisas não são acessíveis a você. Então, eu identifiquei 4 etapas que eu acho, para quando você vai fazer uma análise, ou se estamos considerando uma análise, que precisamos considerar. O primeiro é de identificar o tópico. Isso não quer dizer que eu quero identificar química, isso quer dizer que você precisa conseguir identificar exatamente o que é na química que vai explodir, que vai ter algum interesse, que tem algum potencial. Vou conversar com isso um pouquinho mais tarde. E também o que eu vou chamar hoje de portfólio da universidade, que isso não é só o conjunto de artigos, o conjunto de interesses que eles têm, mas são as opções, que são justamente os potenciais, as potencialidades que a universidade já tem. Isso é muito importante antes de formar um grupo, porque parece meio óbvio, mas você não pode decidir o que você vai pesquisar quando você não tem ninguém da sua universidade que tem esse de interesse de pesquisa e tenta, tipo, coagir eles a fazer. O segundo, eu acho muito importante quando estamos considerando grupos de alto impacto, é que tipo de impacto que queremos. De novo, eu vou discutir isso um pouco depois, que como já vimos ao longo dos últimos dias, mas também já sabemos especificamente em 2020, temos o que é o Paul Waters, que é o diretor do CWTS, chama do Evaluation Gap, que é justamente a distância entre como somos avaliados e as demandas que a sociedade impõe acima da gente. Em 2020, isso jamais parecia maior do que hoje, que a sociedade não é desesperado para mais highly cited papers, eles precisam de vacina, eles precisam de conhecimento que é aplicável ao seu entorno, à sua realidade. O terceiro é de considerar que cada indicador, todo indicador, é um tipo de ferramenta. E com qualquer tipo de ferramenta faz algum trabalho muito bem. Vai ter um efeito de elevar certos interesses, vai ter o efeito de excluir ou fazer invisível outros, e vai produzir um efeito. Se não produz um efeito, então não tem porquê, não é um indicador, é um dado. O quarto passo é a identificação de grupo de autores. Então, eu vou mostrar 2 abordagens que são complementares, mais diferentes, que existem na literatura bibliométrica. Eu acho que vou muito rapidamente sobre este slide. Eu acho que tem 4 níveis de análise principais que podemos pensar quando estamos tentando identificar uma coisa dessa. O primeiro é a identificação de um artigo altamente citado ou prever o que vai tornar altamente citado. O segundo é o autor. Eu não vou enfocar muito nisso, porque a Marisa já cobrou muito bem as controversialidades, os problemas com o indivíduo do autor, mas o terceiro seria o grupo que queremos ver. O quarto é a área de conhecimento. A minha contenção que precisa a área de conhecimento, precisa considerar isso para fazer sentido do grupo e do artigo. Então, eu vou pular isso diretamente, é isso que eu estava falando antes.
que nenhuma dessas metodologias é necessariamente errado. Cada uma dessas metodologias é certo para produzir o efeito que ela quer produzir. O problema é quando não utilizamos isso de forma responsável, ou a gente aplica de forma errada, isso produz um resultado que a gente ou não esperava ou não desejava. Aí isso você vê a minha imagem aí com prego e chave de fenda. O prego é uma ferramenta, é um dispositivo útil, também é uma chave de fenda, mas não combinam junto, não vai produzir o efeito que esperávamos. Vou pular isso também. Ok, é isso que eu vou enfocar. O impacto que varia para mim, primeiro, de acordo com a área de conhecimento. Não pode, como nós sabemos, estamos falando de impacto de sentido mais amplo. A citação é um proxy de o que é impacto, mas uma citação nas ciências biológicas não significa o mesmo de uma citação em patente de uma coisa das engenharias e também não em pesquisa clínica. Aí isso, tipo, a gente finge que isso tudo significa a mesma coisa, mas não significa. Então, temos que entender um pouco disso antes, quando nós vamos definir o que vão ser os nossos parâmetros de impacto e de pesquisa. O segundo seria a intenção, que é pretendido que o grupo vai fazer. Porque se é para produzir pesquisa de ponto mundial que vai chegar nessas etapas muito altas, então a análise de citação vai ser altamente relevante, vai ser muito importante. Terceiro seria o âmbito. Se a gente quer que isso tenha um impacto mundial, global, que vai rebater em todo mundo, ou se isso vai ser uma coisa que afeta o redor imediato. Se isso, em termos da USP, se é uma coisa que vai ser vendido na Alemanha, ou se isso é uma coisa que vai para a comunidade de São Remo do lado do nosso campus. Os dois são níveis relevantes de impacto. Então, qualquer sistema assim, estamos pensando, não pode favorecer ao custo do outro. Então, é uma coisa que precisamos ter uma metodologia que pode, de certa forma, abranger os dois. Então, o primeiro que eu vou conversar dessas metodologias é uma coisa que até hoje só existe nas ciências de saúde. Nas ciências de saúde tem várias características meio próprias que tendem a favorecer esse tipo de análise. Primeiro, porque eles se importam muito sobre citação, eles se importam muito sobre fator de impacto, e também eles têm uma curva muito, muito previsível de citação. Eles têm um tempo de vida muito regular. Tem poucos que, tipo, de repente, têm resultados muito grandes anos depois. Geralmente tem uma vida relativamente previsível de um artigo. Essas abordagens, ao invés de olhar na identidade dos grupos, olha nas formas estruturais. Tem duas abordagens aqui. O do Rosenkrantz olha justamente nos conteúdos, usa um algoritmo de machine learning para prever quais que são os tópicos e quais que são os arranjos dentro das características do artigo, para conseguir prever se vai chegar no top 10% mais citados para radiologia. Aí conseguiu um AUROC de 0,817. Para quem entende um pouco disso, isso é muito alto. Isso já passaria a ser tipo um medicina licenciado ou uma peça de conhecimento médico próprio. Mas o problema, obviamente, são médicos que fizeram essa análise. Então, não necessariamente considerava os impactos, as coisas mais abrangentes, os fatores mais abrangentes. O segundo é o mesmo com o paper do Polmonarev, que identificar através de citação. Nos primeiros meses, eles podem prever com muito apuração o que vai passar a ser muito importante no futuro. Isso também, obviamente, tem um problema, é que se tem que publicar antes do que se pode prever o que vai tornar altamente citado. Uma abordagem interessante, é uma coisa que poderia, em certas mãos, para certas análises, ser muito importante, muito útil, mas, para mim, o grande problema, se mostra pelo segundo, desculpa, isso não é tão bonito quanto as cenouras da Marisa, mas, por favor, ainda eu acho que eles mostram alguma coisa, que temos o problema que de seguir só o que vai ser altamente citado, que temos o problema, essa mapa na esquerda, eu tirei isso de um paper do Raffles, Charlie e Chavaro, em 2015, que eles analisavam a produção global sobre o arroz. Então, isso a gente mudou de área, agora estamos nas ciências agrícolas,
identificou 6 clusters maiores sobre as características na pesquisa de arroz. Identificou um que absolutamente não recebe quase nada, mas que é importantíssimo para certas partes do mundo, que é essa no meio, do Disease, Pests and Plant Protection. Isso é uma coisa, pesquisa em doenças e pestes, é uma coisa que poderia evitar famintos. Isso é uma coisa que tem, tipo, potencialmente milhares de vidas na linha. É uma coisa absolutamente não favorecido pelas citações, pelas publicações, e, portanto, não pelas citações. Então, se olharmos para a direita aqui, tem uma mapa dos 4 maiores produtores de conhecimento sobre o arroz e também os produtores de arroz. Nós vemos que, se quisermos realmente seguir atrás de citação, aí isso valeria para o impacto para a gente, seria muito bom ir para essa cluster azul que temos lá no inferior direita, porque você pode ver, é muito popular na China, é muito bem estudado nos Estados Unidos. É isso, tipo, essa parte de biotecnologia, que tem muito potencial de financeira, de comercialização, é industrial, mas não tem tanto interesse quanto esse vermelho aqui no outro canto, que é sobre nutrição, é consumo humano, que obviamente foi muito importante para nós como um assunto de desenvolvimento, e de novo, essa coisa como disease e doenças. Então, de negligenciar isso, é isso exatamente o risco que sempre corremos se não entendemos exatamente o que é o contexto global. Eu vou terminar rapidamente com um estudo que é o Projeto Métrica está fazendo agora sobre a bioenergia na Universidade de São Paulo. Então, identificamos agora, eu não vou mostrar todos os slides porque tem vários, mas essa é uma mapa dos key terms, dos clusters de interesse na Universidade de São Paulo em bioenergia. A gente pode ver que tem mais ou menos 5 ou 6. Tem o verde, que é sobre a produção de etanol e desenvolvimento sustentável. Tem o roxo, é o amarelo, que é sobre cana-de-açúcar, a produção, a fabricação de cana-de-açúcar. Tem o azul, que é de química. O azul de química é muito mais bem citado, mas é justamente neste verde e no roxo que a universidade realmente se destaca no campo mundial. Quando você faz análise comparativa, essas são as partes que a universidade faz muito mais do que qualquer outro lugar do mundo e que tem muito mais aplicação local. Então, é uma coisa que, de certa forma, vai contra o que a evidência da citação sugere. Não significa que é melhor ou pior, significa que é diferente e tem um perfil diferente. Então, a partir daí, começávamos a fazer uma análise inicial da bioenergia na Universidade de São Paulo. É isso que a gente achou, que temos 2 clusters maiores. Essa na esquerda, é baseado na Escola de Engenharia de São Carlos. Essa na direita é o Exalc. Então, se tem na direita, isso é muito mais enfocado nas ciências agrícolas, quanto na esquerda temos de engenharia. Isso também deu algumas ideias e dá algumas ideias de quem está no meio desses grupos e quem pode unir. Essas pessoas são muito importantes. Isso são as pessoas que nem necessariamente parecem que vão ser os maiores ou os craques, mas eles muitas vezes são as pessoas que conseguem unir times e conseguem realmente consolidar grupos de impacto. Para o segundo, a gente foi para uma lente bem menor ainda, que isso é só a parte direita, que a gente refez, mas só olhando no Microbial Fuel Cells, que é um tópico que você pode encontrar nos Scopus, que é muito específico. E agora, quando a gente chega nesse nível bem pequeno, que é realmente uma especialidade, uma coisa pelo que a USP é altamente conhecida ao mundo inteiro, conseguimos agora identificar pequenos grupos de 6 ou 7 pessoas que, na verdade, a escala não funcionou tão bem nessa, porque isso é interessante, quando você corta e você olha num nível tão pequeno assim, as variações entre os autores quase desaparecem, que a grande maioria, quando está olhando no nível individual, vai ao longo da carreira de 20, 30 anos de um pesquisador. Quando você corta e só olha em termos de grupo, os líderes quase desaparecem, porque todo mundo trabalha junto. Então, você pode ver em termos que essa mapa, por ser uma amostra muito pequena de artigos,
não tem tanta variação em termos de impacto entre quem é doutorando, que tem vários doutorandos aqui nessa mapa, quem é pesquisador, tipo professor doutor, e quem é professor titular. Que de repente você vê nesse nível, realmente para mim não faz muito sentido a gente escolher na base de indivíduo. O que é critério maior é que escolhemos e sabemos o tipo de impacto, conseguimos fazer o corte de forma certa, identificar a área de conhecimento, e daí a gente consegue identificar aqui os clusters bem menores de autores que possam colaborar ou seriam candidatos, talvez, de maior apoio. Então, que são as referências, é só isso. Eu consegui 10 minutos.